documentário Joanas, Alguém se lembrou de mim, traz à tona histórias de 4 senhoras que renunciaram ou ainda renunciam à vida por aqueles que amam. Eu já sou cineasta, já trabalho com teatro já há mais de 10 anos e em 2015 a minha avó Joana, ela faleceu e ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, ela me criou na minha primeira infância. E um mês após o falecimento dela, a minha tia Solange, a filha caçula dela que morava com ela, me pediu para ir lá na casa dela e buscar os únicos pertences materiais que ela deixou, que seria uma trouxa de roupa para serem doadas. Nos primeiros dias que essa trouxa de roupa estava lá em casa, eu comecei a pensar, né? Veio um pensamento assim na minha cabeça, como é que deve ter sido a vida da vovó para ela ter vivido 85 anos aqui conosco e retornado ao plano espiritual deixando somente uma trouxa de roupas? Qual que é o valor dessa vida? E aí, apesar de eu conhecer a história da minha avó, eu passei a olhar a história dela com outros olhos. Eu revisitei essa história, né, de uma outra forma, com outro olhar, né, e também passei a revisitar a minha própria história, né, por que eu fui morar com ela, né, quando eu nasci e como que isso transformou a minha vida de uma determinada forma. E aí, determinado dia, passando por essas reflexões, eu moro no condomínio no bairro Pampulha, aqui em Uberlândia. Eu estava estacionando o carro e eu vi uma senhorinha no meu condomínio, naqueles cômodozinhos onde a gente guarda os nossos lixos, né, os nossos resíduos sólidos. Ela estava catando os materiais que ela poderia reciclar. A dona Juvenir, né? Eu olhei aquilo, ela é uma senhorazinha de 70, 75 anos, falei, poxa, mas será que ela precisava estar fazendo isso? Alguma coisa devia motivá-la a estar fazendo isso. Aí eu perguntei para ela, ela falou assim, eu faço isso para ajudar a família e comprar milho para as galinhas. Aí eu entrei com o carro para dentro de casa e falei assim, poxa, eu vou fazer um filme em homenagem à minha avó, que tem uma história de renúncia, mas eu quero contar histórias de senhoras que também renunciaram à vida para estar ajudando alguém, ou ainda renunciam à vida para estar ajudando alguém. Como eu li o projeto e gostei, falei, não, vamos trazer parceiros, tem como crescer. Tem como a gente fazer coisas bem bacanas, em captação de imagem, direção, acho que precisa de um boom. E aí a gente formou essa primeira equipe, né, que foi o Joey como cinegrafista, o Júnior como diretor e eu como entrevistadora. Foi assim, maravilhoso, porque encontrar com essas senhoras, ouvir, tirar delas, que quando a pessoa vai ser filmada, ela trava muito, né? Então a gente retirar aquela emoção, a pessoa contar as coisas que a gente precisa ouvir, né? E isso aconteceu de uma maneira muito natural. O que me motivou a entrar nesse projeto foi o roteiro. A história toda que a Carla chegou, me apresentou, né? Então, me motivou a participar. Durante as gravações, né, a entrevistadora, né, que estava fluindo com os entrevistados, motivava mais ainda a tirar o máximo de imagem que eu podia tirar, né, que tinha emoção. Então, quando você trabalha com emoção, a imagem fica bonita. Você consegue traduzir aquela emoção da pessoa na imagem que você está tirando. E aí, um outro parceiro meu, um amigão meu, um diretor de Brasília, o Marcelo Nis, ele que também já há 30 anos trabalhando com audiovisual. E a gente começou a compartilhar pelo WhatsApp, ele começou a me orientar como é que eu fazia as montagens do filme, para me montar o esqueleto dele. E eu montei, aí sim surgiu o roteiro do filme, né, na ilha de edição. E aí, mas só que eu não poderia finalizá-lo. E onde eu saí aqui em Uberlândia de novo, atrás de produtoras que acreditassem no projeto. Agora, o que esse filme vai ter que seguir? Ele precisa participar de festivais, para ser reconhecido em festival, precisa se fazer uma grande divulgação,
para que ele possa emplacar, para que os exibidores tenham interesse de trazer isso para o cinema. Foi muito bacana a gente ter visto, porque as pessoas se identificaram, porque elas realmente, elas viram que na casa delas ou em algum lugar, elas também queriam homenagear as Joanas delas.